A atual guerra no Irã começou no dia 28 de fevereiro de 2026. Este é um conflito armado muito grande e perigoso. Os Estados Unidos e Israel estão lutando contra o Irã. A guerra é o resultado de muitos anos de brigas, ódio e desconfiança. Em 2025, já tinha acontecido uma guerra curta de 12 dias. Nessa guerra anterior, os Estados Unidos e Israel jogaram muitas bombas em locais nucleares do Irã. Eles queriam impedir o Irã de fazer bombas atômicas. O Irã sempre disse que não queria fazer armas nucleares, mas os Estados Unidos e Israel não acreditaram nisso. Antes desta nova guerra começar, o Irã já tinha muitos problemas de dinheiro, o povo estava pobre, triste e com raiva do governo. Em janeiro de 2026, milhões de pessoas foram para as ruas protestar em todo o Irã. O governo do Irã usou muita violência e matou milhares de civis que estavam nos protestos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou usar a força militar se o Irã continuasse a matar pessoas pacíficas. Por isso, o exército dos Estados Unidos mandou muitos navios de guerra e soldados para perto do Irã. Os países tentaram fazer acordos de paz sobre as armas nucleares, mas essas conversas não deram certo. No dia 28 de fevereiro de 2026, os ataques começaram de surpresa. Donald Trump deu a ordem final para iniciar a guerra. A operação dos Estados Unidos recebeu o nome de Fúria Épica. A operação de Israel foi chamada de Leão que Ruge. Israel usou centenas de aviões de guerra para lançar o maior ataque de sua história. Os Estados Unidos usaram navios, aviões modernos que o radar não consegue ver e mísseis muito fortes. Eles jogaram milhares de bombas no Irã. O foco dos ataques eram as bases do exército, os centros do governo e os locais de estudo nuclear. O ataque mais forte do primeiro dia causou a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Ele era o homem mais poderoso de todo o país. As bombas caíram na casa dele e mataram ele e parte de sua família. Outros chefes do governo, como o ministro da Defesa e líderes da inteligência, também morreram nos mesmos ataques. A ideia de Israel e dos Estados Unidos era cortar a cabeça do governo do Irã de forma rápida. Ao mesmo tempo em que as bombas caíam, começou uma grande guerra nos computadores. Israel e os Estados Unidos fizeram ataques cibernéticos contra a rede do Irã. A internet do Irã parou de funcionar quase por completo. A rede caiu para apenas 4% do seu nível normal. As pessoas não conseguiam falar umas com as outras. Os hackers também invadiram um aplicativo de celular que as pessoas usam para rezar, chamado Bad Saba. Eles usaram o aplicativo para mandar mensagens contra o governo para milhões de iranianos, pedindo que o povo se revoltasse. Para tentar controlar as notícias, o governo do Irã deu chips de celular especiais apenas para os seus apoiadores. O Irã não ficou quieto após ser atacado. Apenas algumas horas depois de sofrer os bombardeios, o Irã lançou centenas de drones e mísseis balísticos. Eles atiraram contra o território de Israel e também contra bases militares dos Estados Unidos que ficam em países vizinhos. Os mísseis do Irã caíram no Bahrein, no Kuwait, na Jordânia, no Catar, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Algumas bases de radares dos Estados Unidos foram destruídas ou muito danificadas nesses ataques. O Irã afirmou que estava apenas se defendendo das agressões de Israel e dos Estados Unidos. Com a morte do grande líder, o Irã precisava de um novo chefe. No dia 8 de março, o filho de Ali Khamenei, chamado Mojtaba Khamenei, foi escolhido como o novo líder supremo. Ele é um líder muito firme e tem o apoio total do exército iraniano. Muitas pessoas no mundo acharam que o governo do Irã ia cair logo no começo da guerra, mas as forças de segurança se uniram ao redor de Mojtaba para manter o controle rígido do país. Para revidar, o Irã usou uma arma muito forte que afetou o mundo todo: as rotas de navios no mar. O Irã fechou o Estreito de Hormuz. Este é um canal de água essencial. Por ali passa 1/5 de todo o petróleo e gás do planeta. O Irã disse que navios de países inimigos não poderiam mais passar por lá de forma segura. Depois de alguns dias, o Irã começou a cobrar muito dinheiro como pedágio dos navios que queriam passar. Isso foi feito para punir os Estados Unidos e o resto do mundo. O fechamento do mar causou uma enorme crise na economia da Terra. O preço do petróleo subiu muito rápido e passou de $100.
A gasolina ficou muito cara em países como os Estados Unidos e a Alemanha. Países na Ásia ficaram com falta de combustível para seus carros e indústrias. Muitos voos de avião foram cancelados ou atrasados porque o espaço aéreo no Oriente Médio foi fechado para segurança. Além disso, os preços das comidas também subiram, pois muitos países compram alimentos que precisam passar por aquela região de barco. A guerra puxou outros países para o meio do fogo. Grupos armados em outros locais começaram a lutar para ajudar o Irã. No Líbano, o grupo armado chamado Hezbollah começou a atirar foguetes em Israel no dia 2 de março. Israel respondeu de forma dura e atacou o Líbano com tropas de chão e muitas bombas. Israel jogou explosivos na capital do Líbano, Beirute, e em todo o sul do país. Mais de 1.500 pessoas morreram no Líbano e mais de 1 milhão de cidadãos tiveram que fugir de suas casas para não morrer. Outros grupos amigos do Irã também atacaram de longe. No Iêmen, os rebeldes chamados Houthis voltaram a atacar Israel e também ameaçaram afundar mais navios no Mar Vermelho. No Iraque, pequenos grupos armados lançaram drones voadores contra bases dos Estados Unidos e de Israel para mostrar apoio ao governo do Irã. A guerra, que começou focada apenas no Irã, espalhou-se de forma rápida e violenta por todo o Oriente Médio. As pessoas comuns são as que mais sofrem com toda essa violência. Milhares de pessoas já morreram de forma trágica nesta guerra. No Irã, as bombas dos Estados Unidos e de Israel destruíram milhares de casas, além de escolas e hospitais. Um evento muito triste aconteceu logo no primeiro dia. Uma escola de meninas na cidade de Minab foi atingida por uma arma. Cerca de 170 crianças morreram no local. A vida no Irã ficou muito difícil. Falta comida, água e remédios nos hospitais. Há notícias graves de que o governo do Irã começou a recrutar meninos de apenas 12 anos como soldados de guerra, o que é considerado um crime internacional grave. Lugares de muita história e cultura no Irã também foram virados em pó. O medo fez com que mais de 3 milhões de civis fugissem de suas casas dentro do Irã. Essas pessoas saíram das cidades grandes para tentar achar paz no interior. Os refugiados do Afeganistão que vivem no Irã estão em uma situação muito pior. Muitos perderam seus trabalhos de rua e não têm para onde ir, pois o Irã também tenta forçá-los de volta para o Afeganistão, que é um país pobre e sem recursos. A falta de dinheiro de ajuda humanitária torna a crise da fome ainda maior. Em Israel, pessoas também sentem a dor do conflito. Os mísseis do Irã atingiram casas em cidades grandes, como Tel Aviv e Haifa. O Irã começou a usar armas chamadas bombas de fragmentação, que espalham explosivos pequenos e matam muitas pessoas em uma área larga. Pessoas inocentes morreram em Israel e milhares ficaram machucadas ou tiveram que sair de suas casas. As bases dos Estados Unidos também sofreram danos graves e vários soldados americanos morreram ou ficaram machucados no Iraque, na Arábia Saudita e no Kuwait. O presidente Donald Trump fez ameaças muito pesadas de violência. Ele disse que iria bombardear todas as fontes de energia elétrica, locais de água e todas as pontes do Irã se o país não abrisse o mar para os navios comerciais. Trump chegou a dizer que toda a civilização iraniana iria morrer e voltar para a Idade da Pedra. Muitos especialistas em direito no mundo e outros governos disseram que esses ataques e essas ameaças são crimes de guerra. Eles afirmam que destruir as formas de sobrevivência civil é uma quebra das regras globais de guerra. O mundo inteiro pediu para a guerra parar com urgência. A forma de lutar nesta guerra também chama a atenção. Ela está sendo chamada de Segunda Guerra dos Drones. O Irã construiu e usa milhares de aviões robôs baratos chamados Shahed. Eles enviam muitos desses robôs de uma vez para cansar as defesas de mísseis de Israel e dos Estados Unidos. Logo em seguida, o Irã lança os mísseis maiores e mais mortais. Para se defender, os Estados Unidos e Israel usaram armas novas de raio laser para queimar os drones no céu de forma mais barata. Os americanos também usaram robôs baratos novos chamados Lucas na guerra. No dia 7 de abril de 2026, depois de semanas de muito sangue, aí o presidente Donald Trump anunciou que aceitou um acordo de pausa na guerra, um cessar-fogo. Esta parada nas lutas de 2 semanas começou a valer de forma oficial no dia 8 de abril.
Líderes do país chamado Paquistão ajudaram os Estados Unidos e o Irã a conversarem e chegarem neste ponto. O acordo inicial era parar de atirar. Em troca, o Irã prometeu abrir o Estreito de Hormuz para os navios passarem em paz. O plano de paz base foi feito em 10 pontos criados pelo Irã. O Irã exigiu que os Estados Unidos retirem seus soldados do Oriente Médio, parem de aplicar punições econômicas severas, paguem pelo que foi destruído com as bombas e deixem o país manter o seu estudo de energia nuclear. Trump disse que a ideia do Irã era uma boa base para começar a conversar, mas o governo americano não aceitou todas as partes do documento do Irã na mesma hora. Porém, a paz acordada é muito frágil e cheia de confusão. Israel disse de forma clara que a guerra no país do Líbano não fazia parte do acordo de paz. Então, logo após a paz ser declarada no mundo, Israel lançou um dos seus maiores ataques de aviões contra o Líbano. O Irã ficou muito bravo com os ataques, dizendo que o Líbano fazia parte da trégua. Como resposta à ação de Israel, o Irã fechou o mar para os navios outra vez. Além disso, governos de países árabes relataram que o Irã continuou a atirar pequenos mísseis contra eles mesmo durante a paz. Hoje, a situação da guerra no Irã está em um momento de extrema dúvida. Líderes e membros dos governos vão tentar negociar a paz final na cidade de Islamabad. As economias de muitos países do planeta estão machucadas e milhões de civis continuam a sofrer com perdas e traumas diários. A falta de confiança é gigante entre o Irã, os Estados Unidos e Israel. O mundo agora espera e torce para que as conversas de paz possam de fato colocar um fim no derramamento de sangue. Mas, se as negociações quebrarem, a violência regional e a crise global de recursos devem retornar de uma forma ainda mais dura para todos.